Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a farmacologia nas emergências clínicas, focando principalmente na farmacologia da dor, na farmacologia da anafilaxia e também na farmacologia da sedação. Em relação à farmacologia no contexto da dor, é importante levar em conta que a dor é considerada um sinal vital. Então, ela vai ser a principal causa de procura por serviços de emergência e o controle vai envolver medidas farmacológicas e também não farmacológicas. Para a gente usar as medidas farmacológicas, que serão o foco da aula de hoje, nós precisamos ter em mente a escada analgésica da OMS. Essa escada ela vai levar em conta a intensidade da dor e os fármacos que podem ser usados em relação a essa intensidade. É importante também levar em conta que não necessariamente precisamos começar do primeiro degrau, ou seja, das medidas mais leves. Se a dor for muito forte, a gente já pode começar com medidas também mais agressivas em relação a essa dor. As drogas adjuvantes, que elas são baseadas de acordo com a origem da dor do paciente, então podem envolver antidepressivos, relaxantes musculares, elas podem ser usadas em qualquer uma das etapas. Então, a primeira etapa ela vai usar analgésicos comuns e anti-inflamatórios não esteroidais. A segunda etapa associa a isso opioides fracos. E a terceira etapa é quando a gente faz uso de opioides fortes. Em relação à escolha da terapia, ela deve levar em conta principalmente as condições clínicas do paciente, o tipo e a intensidade da dor, a realização de terapias prévias e a resposta também a essas terapias, os fatores farmacocinéticos e farmacodinâmicos da droga, os efeitos adversos da droga também. Então, eles devem levar em conta os efeitos dessa droga em condições clínicas pré-existentes e também a interação com outros fármacos que o paciente já possa estar usando. A estratégia de escolha sempre deve ser a terapia multimodal, ou seja, quando necessário, sempre que necessário, associar fármacos para a gente aumentar essa eficácia, reduzir os efeitos colaterais e também poupar a necessidade de opioides, lembrando sempre que o objetivo principal é a gente reduzir aquela dor do paciente para poder controlá-la e melhorar até a sua resposta em outras condições clínicas que ele possa apresentar. Aqui vamos falar de cada um, então, em relação aos analgésicos comuns, vamos enfatizar no paracetamol e a dipirona. Então, o paracetamol, assim como a dipirona, ele vai ter uma ação analgésica e antipirética. Então, eles vão ter a ação periférica e central, basicamente reduzindo a síntese de prostaglandinas. O paracetamol ele tem uma administração via oral, no Brasil não está disponível a administração intravenosa. O início do efeito é até 1 hora e a posologia vai de 500 a 1000 mg via oral, de 4 a 4 horas ou até de 6 em 6 horas. A apresentação é de 575 mg por comprimido via oral e a dose máxima seria de 4 gramas por dia nos pacientes que não têm hepatopatias e nos pacientes hepatopatas seria até no máximo 3 gramas ao dia, mas realmente tentando não usar muito porque tem um risco muito alto de hepatotoxicidade em doses excessivas. Em relação à dipirona, eu já mencionei sobre o efeito dela, e ela provoca uma analgesia dose-dependente, e esse efeito dura mais ou menos 4 horas. A administração pode ser via oral ou endovenosa, e a posologia vai de 500 a 1000 mg de 6 em 6 horas via oral, ou se for endovenosa, a gente pode usar de 1000 a 2500 mg de 6 em 6 horas, lento. A apresentação é de comprimido de 500 mg por comprimido, existe também a formulação com 1 mg por comprimido, e na ampola com 12 ml temos também 500 mg por ml. A dose máxima, 6 gramas ao dia. Então, quando o paciente está atingindo aquela dose mais alta, não precisa nem necessariamente atingir uma dose máxima. A gente já pensa que aquela dor não está sendo bem controlada e já tenta associar também outros fármacos. E aqui a gente pode lançar a mão dos anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES, são excelentes opções nas dores, principalmente com o componente inflamatório. Mas os pacientes com doença renal crônica, hepatopatias e insuficiência cardíaca, eles devem ser usados com uma maior cautela. Eles também vão atuar na inibição da produção de prostaglandinas, e os efeitos colaterais principais são disfunção plaquetária, úlceras e sangramentos gastrointestinais, os mais utilizados, ibuprofeno e naproxeno, que são as formas via oral, e o cetoprofeno e tinoxicam, que são os mais usados de forma endovenosa. Nos pacientes acima de 65 anos, deve-se usar 50% da dose habitual, justamente para a gente tentar reduzir esses efeitos adversos. O ibuprofeno nós podemos utilizar de 200 a 800 mg de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas via oral, e na forma endovenosa, 400 a 800 mg de 6 em 6 horas. A dose máxima, 3,2 gramas. O naproxeno, nós podemos usar uma dose de ataque maior, então 500 mg, e manter a cada 6 horas ou a cada 8 horas, 250 mg via oral. A dose máxima 1,25 gramas no primeiro dia e depois seria a dose máxima de 1 grama.
O cetoprofeno, a gente vai usar 100 mg endovenoso diluído em soro fisiológico a 0,9% de 100 ml. Pode usar de 6 em 6 horas a 8 em 8 horas e deve correr em 20 minutos. A dose máxima seria 300 mg por dia. Em relação ao tenoxicam, 20 mg por dia, endovenoso, por 2 a 5 dias, e a dose máxima seria de 40 mg ao dia. Aqueles AINES administrados via IV ou intramuscular geralmente vão atingir um efeito em até 30 minutos, enquanto por via oral vai demorar um pouco mais, podendo até chegar a 1 hora. Os opioides, eles vão ser narcóticos, eles vão atuar em vários receptores do sistema nervoso central, e eles reduzem as vias neuronais da dor, então reduzem essa percepção da dor. Eles têm várias classificações e aqui a gente vai focar na classificação de intensidade. Seriam os fracos, como a codeína e o tramadol, e os fortes, como a morfina, o fentanil e a metadona. Os efeitos adversos: dependência, constipação, alucinações, retenção urinária, hipotensão postural, depressão respiratória, náusea e vômito e diminuição do reflexo de tosse. O antídoto para intoxicação por opioides seria o naloxone, e sempre a gente tem que prescrever laxantes e antieméticos, tendo em vista a alta incidência desses efeitos adversos. Então, os mais utilizados: codeína, pode usar via oral, tramadol endovenosa e morfina também endovenosa. Lembrando de infundir de forma lenta, porque isso vai reduzir os efeitos adversos, principalmente quando se trata do tramadol. A morfina a gente pode infundir de forma mais rápida e ela vai ter um efeito também bem mais rápido, e as doses estão na tela. Agora, falando sobre a farmacologia no contexto da anafilaxia. Primeiro, o que é a anafilaxia? Ela seria uma reação alérgica grave, potencialmente fatal. Ela pode culminar em choque circulatório e morte. Os fármacos mais usados são a epinefrina, antihistamínicos que bloqueiam o receptor H1, corticosteroides e também beta-2 agonistas inalatórios. Em algumas condições, a gente pode utilizar também fluidos isotônicos, por exemplo, quando o paciente está em choque pela anafilaxia, o glucagon, quando ele tem uma refratariedade dos sintomas, vasopressores e também brometo dipratrópico inalatório. A epinefrina vai ser o fármaco essencial, crítico e imediato na prevenção da morte por anafilaxia. Então, ele vai realmente neutralizar aquela patologia primária, provocar uma vasoconstrição, reduzir a permeabilidade vascular, que é responsável pelo choque distributivo da anafilaxia, e aumenta também a contratilidade cardíaca. A gente deve usar 0,5 mg de forma intramuscular no baixo lateral da coxa. Repete por no máximo 2 vezes a cada 5 ou 10 minutos, se não houver uma resposta suficiente do paciente. E a gente pode também usar no choque refratário como manutenção. Então, usa 1 a 10 microgramas por minuto e titula de acordo com a resposta clínica. Os antihistamínicos, eles são opção no tratamento de sintomas, como prurido e a urticária, e previnem também a anafilaxia bifásica, que seria justamente retorno desses sintomas, depois de um tempo assintomático. A gente prefere os bloqueadores H1 e aqui seria o principal a difenidramina, 25 a 50 mg AV ou via oral a cada 4 horas ou a cada 6 horas. Em relação aos corticosteroides, a gente vai usar nos pacientes que têm broncoespasmo, choque refratário ou também histórico de asma, e evita também, assim como os antihistamínicos, as manifestações bifásicas. Que a gente vai usar metilprednisolona de 40 a 60 mg de forma endovenosa a cada 12 horas. Os beta-2 agonistas inalatórios devem ser usados em pacientes com broncoespasmo, e a gente vai administrar como uma solução nebulizada ou também como spray aerossol. Então, os principais representantes no contexto de anafilaxia são o fenoterol e o ipratrópio. O fenoterol de 100 a 250 microgramas e o ipratrópio de 250 a 500 microgramas, e ambos de forma inalatória. Se for grave esse broncoespasmo, a gente pode também fazer uso do sulfato de magnésio, 2 gramas de forma endovenosa, diluído em 100 ml de soro fisiológico, para correr em 30 minutos. E aqui o glucagon, como mencionado antes, ele pode melhorar os sintomas cardíacos, a hemodinâmica do paciente, e a gente vai usar de 1 a 5 mg endovenoso também a cada 5 minutos, seguido de uma infusão contínua, por bomba de infusão contínua, de 5 a 15 mg por hora. E agora, por fim, vamos falar sobre a farmacologia no contexto da sedação. Então, primeiramente, os sedativos eles podem ser necessários em vários contextos, mas na emergência eles principalmente são utilizados quando o paciente está mais agitado, então é quando a gente precisa controlar aquele paciente tanto para a segurança dele quanto da equipe. Então, as opções farmacológicas principais são benzodiazepínicos, que eles também são usados em emergências de crise convulsiva refratária. A gente pode citar lorazepam, diazepam e midazolam, antipsicóticos como haloperidol, prazidona
e olanzapina. E os antihistamínicos, como a gente citou antes, no contexto da anafilaxia, que seria a difenidramina, também a acetamina ou ketamina. Os benzodiazepínicos, eles são opções seguras e eles vão atuar na inibição do receptor GABA lá no sistema nervoso central. Eles reduzem a estabilidade neuronal. O principal efeito colateral, o mais preocupante, seria a depressão respiratória. Por isso que a gente pode fazer uso do antídoto, que é o flumazenil, quando o paciente ele tem sinais de depressão respiratória por excesso de benzodiazepina. Eles podem ser administrados por via endovenosa, intramuscular, via oral, e o midazolam até mesmo por via inalatória. Então, ele vai ser o principal aqui no contexto da sedação, e a gente pode usar, se for via oral, 0,1, 0,2 mg/kg e endovenosa 0,1 mg/kg. Diazepam. Essas doses são um pouco maiores, né, 5 a 10 mg, pode repetir se tiver necessidade. Nas crises epiléticas, a gente pode usar 0,3 mg/kg de forma endovenosa lenta. O lorazepam também pode ser usado nessas crises epiléticas, então até 4 mg endovenosa também de forma lenta. E via oral de 1 a 6 mg por dia, no máximo 10 mg por dia. O clonazepam é uma dose um pouco menor, então 0,25 a 0,5 mg, via oral também de 2 a 3 vezes ao dia. Os antipsicóticos, a gente vai preferir os de primeira geração, eles também vão ter efeitos anticolinérgicos e efeitos antihistamínicos. A gente pode usar o haloperidol de forma endovenosa ou intramuscular, 2,5 a 5 mg. Ele tem um início imediato por via endovenosa, mas pode repetir em até 5 minutos se aquele efeito, o início do efeito não for suficiente. A ziprasidona, 10 a 20 mg, no máximo 40 mg por dia, e apenas de forma intramuscular. A olanzapina, 10 mg também de forma intramuscular, no máximo 30 mg ao dia. E se for de via oral, a gente pode usar 12,5 a 50 mg, no máximo 600 a 800 mg ao dia. Então vai depender muito da resposta daquele paciente e também do que faz ele ter aquela agitação e necessidade de sedação. Os antihistamínicos a gente trabalhou, na parte de anafilaxia, e também vamos usar a difenidramina, que seria o antihistamínico de escolha, mas lembrando que para sedação, principalmente naquele paciente que não responde bem, geralmente ele vai ser usado em associação com outros fármacos mais potentes, como os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. A acetamina ou ketamina, ela também pode ser usada no contexto de intubação orotraqueal. Ela vai apresentar um baixo risco de efeitos depressores respiratórios, tem efeitos dissociativos em altas doses, então esse efeito ele vai ser interessante para manejar os pacientes com agitação aguda. E a gente pode administrar por via inalatória, intramuscular e endovenosa, dose 1,5 mg por quilo endovenoso. Se for intramuscular, pode ser de 2 a 6 mg/kg. Já em relação à dexmedetomidina, ela vai ser um fármaco que está surgindo, está ficando cada vez mais usado, embora seja caro, mas ele é muito importante porque ele vai ter uma mínima depressão respiratória associada, tem um rápido início de ação, ele tem ótimas propriedades analgésicas e sedativas. Então a gente pode usar a dose de 1 micrograma/kg endovenoso em 10 minutos, e a ampola ela vai ter uma apresentação de 100 microgramas por ml, contendo 2 ml por ampola. Essas foram as referências utilizadas na aula, e muito obrigada.